Muitas vezes a gente precisa estudar para a semana de provas e não consegue organizar, não sabe como faz isso, não sabe como separa e como que você vai estudar essas matérias para a sua semana de provas. E por isso no vídeo de hoje eu quero te mostrar como se faz uma boa revisão, como que se faz uma revisão para a semana de provas de forma eficiente. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo em aprender a estudar de verdade, que não quer ficar só naquela baboseira de decorar para ir bem na escola, na prova. Não, você quer aprender a estudar de verdade, quer aprender a estudar mais e menos tempo. Eu sou sua luz que vai te ajudar. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você faz para estudar para a semana de provas, como que você pega aqueles conteúdos que você tem e faz uma boa revisão, como que você revisa aquele conteúdo, como que se faz isso da maneira correta. Bom, e para fazer a revisão eu sempre gosto de me basear pela questão do método Feynman. O que é o método Feynman? O método Feynman é do Richard Feynman, eu já fiz um vídeo sobre ele, se eu conseguir eu vou deixar aqui em cima para vocês. E o que consiste esse método Feynman? Ele fala muito sobre verbalização, eu vou me focar nessa parte. Porque assim, pensa, se você vai fazer uma revisão, você precisa trazer aquelas informações que você estudou de volta na memória. Ou seja, revisão é relembrar o conteúdo. Então a gente vai partir do pressuposto de que você já fez o resumo dessa matéria, você já tem uma base dela. Como que você vai fazer para revisar esse conteúdo para fixar de uma vez para você ir bem na prova? O que acontece? O método Feynman ele sempre fala sobre verbalização. E a verbalização ela é muito boa nesse ponto em questão. Por quê? Porque a verbalização faz com que você você esforce sua mente a trazer de volta na memória. Então, como que eu vou te sugerir a fazer suas revisões para a semana de prova? Eu vou te sugerir que você vai fazer o quê? Você vai pegar sua folha aqui, por exemplo, o seu resumo que você está estudando, e você vai pegar e vai começar a ler e vai começar a estudar. E como você vai fazer isso? Ah, você vai ler uma vez e vai falar, eu entendi? Se você entendeu, beleza. Se você não, você dá uma relida. Aí o que você vai fazer? Releu isso, você dá um tempo, dá um descanso de 5 minutos e volta. Nem que se você vai precisar explicar para a parede. Se você tiver alguém, explica para alguém. Se você não tiver ninguém, explica para o espelho, para a parede. Você pega esse conteúdo e começa a fazer como se você desse uma aula sobre isso. Ou seja, você vai falar, então, o conteúdo que eu vou abordar hoje é isso, isso, aquilo, isso, aquilo. E ele serve para isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Isso liga nisso e nisso. Quando você está fazendo isso, você está trazendo isso de volta à memória. Mas tem uma sacada para você fazer isso. O método Feynman, ele fala muito sobre a questão de como que você vai explicar isso de uma forma simples. Como que você vai deixar esse conteúdo que, por exemplo, uma matéria de fisiologia, que não é tão fácil, como que você vai trazer esse conteúdo de uma forma mais fácil? E o que que ele sugere? Explicar para uma criança. Mas calma, você não precisa sequestrar necessariamente uma criança. Como eu já falei nos vídeos que eu falei sobre o método Feynman. O que que você pode fazer? Quando ele fala sobre você simplificar, explicar para uma criança, ele está querendo que você deixe aquele conteúdo para uma pessoa que é leiga, para uma pessoa que não sabe nada desse conteúdo. Então, só explicar para uma pessoa que não sabe nada de fisiologia, por exemplo, se a gente seguir esse exemplo da fisiologia. Como que você vai explicar isso? Ah, eu vou explicar, por exemplo, lá o coração, a fisiologia do coração. Ah, o coração é isso, ele serve para isso, para aquilo e para aquilo. Você está deixando isso de forma fácil e você está conseguindo memorizar. Principalmente para a faculdade, como a gente muitas vezes tem questões que descritivas, que você precisa descrever o procedimento, alguma coisa assim, você precisa saber isso. E quando você faz essa revisão de explicar esse conteúdo, além de você estar trazendo essas informações, reforçando essas informações na sua mente, você também está fazendo o quê? Você está tornando fácil e está explicando a ordem cronológica daquelas informações. Ah, isso é aquilo, funciona disso, serve para isso. Ele também serve para isso e para aquilo. Você está organizando essas informações e você também está deixando ela de uma forma coesa. Por exemplo, aconteceu comigo de cair uma vez na prova para eu explicar o potencial de ação. E por sorte eu tinha estudado dessa forma, revisado dessa forma, de começar a explicar por espelho. Eu tinha pegado o espelho mesmo e comecei a explicar sobre isso. Eu tinha que explicar o que era o potencial de ação. E comecei, potencial de ação isso, ele serve para isso, serve para aquilo. E quando eu fiz isso, justamente no outro dia que eu fui fazer a prova, eu tinha revisado um dia antes, eu fui fazer a prova e o que aconteceu? Caiu uma questão sobre isso, para explicar e descrever. E como eu tinha explicado, eu sabia exatamente a ordem, como que funcionava, e eu escrevi isso de uma forma tranquila, consegui fazer a prova de uma forma bem mais tranquila, descrevia isso e ainda tirei nota completa.
Isso porque, justamente quando você está explicando, além de você reforçar essas informações na sua mente, você também está fazendo o quê? Você está tornando aquilo fácil, o difícil fácil. Isso que você tem que colocar na sua cabeça. Sempre quando você revisar, você precisa guardar aquilo. E pensa que você precisa guardar para longo prazo. Então, só jogar, só decorar, ficar repetindo, repetindo até você decorar, não vai adiantar. Você precisa fazer isso de questão de explicar para alguém, explicar para a parede. Porque quando você vai fazer isso, você vai conseguir memorizar de uma forma mais eficiente. Outra questão que é muito importante quando você vai fazer uma revisão é a questão de que ordem você vai separar para fazer essa revisão. A sua revisão ela sempre tem que ser organizada por nível de dificuldade. Se é uma matéria mais difícil, você vai começar revisando por essas matérias, justamente pelo fato de que é a matéria que você tem mais dificuldade. Então, provavelmente vai levar mais tempo para ficar revisando esse conteúdo, vai ter mais erros. E quando você coloca isso como prioridade, você consegue focar naquilo que você tem maior dificuldade. Isso vai te ajudar na hora da revisão. Então, sempre, essa é uma dica bônus, sempre quando você for estudar, for revisar os seus conteúdos para a semana de prova, prioriza as matérias que são mais difíceis, porque isso vai te levar um certo tempo. E outra coisa sobre o método que eu acabei não falando para vocês é a questão de que quando você estiver explicando para alguém, você vai perceber que algumas vezes você vai ficar um pouco confuso, não vai conseguir explicar. Por isso que eu falo que é importante se explicar para outra pessoa, porque a outra pessoa vai te questionar: ah, mas por que é isso? Por que funciona aquilo? Mas se você não tiver, não tem problema. E quando você estiver explicando, você não souber responder, ou você estiver explicando para o próprio espelho e não tiver ninguém para te ajudar, você ficar, bom, não tenho certeza. Isso quer dizer que você não tem essas informações consolidadas. Isso vai potencializar a sua revisão. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas informações que você ainda não fixou e vai estudar. Você anota no papel e vai estudá-las de novo. Isso vai te ajudar muito. Vai te cobrir as lacunas. Isso é muito importante. Porque quando você vai fazer isso, então você vai falar: não sei o que é isso, eu anoto e depois estudo. Assim você está fechando as lacunas nos pontos que você ainda não conseguiu memorizar. Isso vai te ajudar na hora da prova. Quanto mais informações você souber, mais rico de conteúdo vai estar a sua mente para a hora da prova. Então isso é muito importante. Então sempre presta atenção nos teus erros para você ir complementando isso. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu te sugiro a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho que sai vídeo segunda, quarta e sexta. Sim, sai vídeo segunda, quarta e sexta sobre como você melhorar a sua forma de estudar. Tá na hora de você dar um basta nessa vida de só decoreba, de passar frustração na hora de estudar. E também eu te sugiro a me seguir lá no meu Instagram, @IgorPsico. Lá eu respondo caixinhas diariamente, também mostro como um pouco da minha rotina, como que eu funciono para estudar, como que eu organizo as minhas coisas. Lá eu também consigo tirar dúvidas mais rápidas de vocês. Então por isso que lá eu sempre abro caixinha. Todo dia tem caixinha de perguntas pra gente debater e eu conseguir te ajudar de uma forma de estudar. Então eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!